E o nosso vídeo de hoje é sobre como viver a espiritualidade fora das quatro paredes da igreja. Nem todo crente ou católico vive a sua espiritualidade. A maioria das pessoas são apenas religiosas. Elas nem sabem o que significa a palavra espiritualidade. Isso nos ajuda a entender que a nossa fé, ela não se limita a quatro paredes. Não se limita às paredes de uma igreja. Por isso, eu prefiro falar mais de espiritualidade que de religiosidade. Nem todo cristão é religioso, mas também nem todo cristão é espiritualizado. Então, nós precisamos romper as barreiras da religiosidade e viver também a nossa espiritualidade. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela é única e exclusivamente nossa. A maioria das pessoas acredita que para ter conexão com Deus precisa de um templo ou de outra pessoa para interceder por ela. Enquanto que, na verdade, ela pode fazer a conexão direta. Ela pode viver a sua espiritualidade. Ela pode ter o seu momento de conexão com Deus durante o dia, sem se limitar a uma igreja, ou um padre, ou um pastor. A espiritualidade nos permite aprender sobre a nossa fé, aprender sobre a palavra de Deus e vivenciar a nossa espiritualidade no dia a dia. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. Se você ainda não é inscrita, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui durante a semana, pois nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. E temos um encontro ao vivo na segunda às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. E no nosso vídeo de hoje eu vou te explicar como você viver essa espiritualidade no dia a dia sem se sentir pressionada ou sem se sentir culpada nos dias que às vezes não der para você ir à igreja. É importante ir à igreja? Sim, é muito importante. Mas tem dias que às vezes você não consegue ir. E o que você faz naquele dia? Você se sente culpada? Ou talvez você também não vai em nenhuma igreja, nem católica, nem crente, nenhuma das duas. Você não vai. Ou talvez você não vai em nenhuma igreja, não frequenta nenhuma igreja. E por esse motivo você acredita que Deus te abandonou ou que você não pode viver a sua espiritualidade. Hoje eu vou te explicar que você pode sim viver a sua espiritualidade em paz, conectar com Deus em paz, sem se agarrar a uma religião específica. Eu cresci na igreja católica e hoje eu frequento a igreja católica. A minha mãe é uma senhorinha muito religiosa. Para ela só existe o catolicismo e ponto final. Eu também cresci com essa ideia de que Deus estaria apenas na igreja católica e mais em lugar nenhum. Hoje eu sou católica, frequento a igreja católica, mas eu não sou religiosa. Eu acredito mais na espiritualidade. Eu busco desenvolver o meu espiritual todos os dias. E pelo fato de eu crescer com essa ideia de que Deus ele está só na igreja católica e ele só aceita o católico, eu tive muita resistência de buscar a palavra de Deus, porque a minha mãe, ela não sabe nem o que é Bíblia direito. A minha mãe, ela rezava todos os dias, ela é aquela religiosa que reza todo dia, coloca água na frente da televisão, ela processa a fé dela todos os dias. Mas não tinha esse negócio de ler Bíblia, não tinha esse negócio de ler versículo, não tinha esse negócio de ler a palavra de Deus. E eu fui descobrir a palavra de Deus muito tarde, já com mais de 20 anos de idade. Então, esse atraso muito grande sobre o entendimento da palavra
me fez demorar muito mais para entender que eu posso buscar Deus aonde eu estiver. Eu posso me conectar com Deus da minha casa, da igreja. É importante ir para a igreja? É sim. É importante a gente viver em comunidade, buscar uma igreja, frequentar a igreja é importante. Mas da minha casa também eu posso adorar, eu posso louvar a Deus, eu posso ler a palavra, eu posso estudar a palavra, eu posso compartilhar a palavra com outras pessoas. E se você é esse tipo de pessoa que em algum momento você já sentiu que a sua fé oscila entre a igreja e a vida real, você só sente que você tem fé quando vai na igreja, ou você nunca foi na igreja, você sente que Deus não te ama, que para Deus te amar você tem que estar dentro da igreja, escreva aqui embaixo: eu quero viver a minha fé. Comente aqui que eu vou ler o seu comentário depois. O primeiro ponto que você precisa entender é eliminar essa ilusão de que a fé se resume a uma igreja. De novo, é importante demais, muito, muito importante. Se você não frequenta nenhuma igreja, eu recomendo, busque uma igreja para você frequentar. Aquele senso de comunidade, todo mundo ali na mesma frequência, orando, rezando, louvando a Deus é muito bom. Busque uma igreja católica, evangélica, busque uma igreja para você frequentar. Mas entenda que a sua fé não se limita à igreja. Tira isso da sua cabeça. Tira essa ilusão de que para você ter fé, você precisa estar dentro de uma igreja. A maioria das pessoas vão à igreja todo domingo, assiste a missa, assiste o culto, sai de lá muito emocionada, sai de lá muito cheia do Espírito Santo. Quando chega na vida real, toda aquela espiritualidade vai-se embora. Quando começa a lidar com a vida real, com o dia a dia, toda a fé daquela pessoa vai-se embora. Por que isso acontece? Geralmente ela usa a Bíblia como desodorante. Coloca debaixo do braço, vai para a igreja, chega lá, abre no versículo que o pastor falou, nem sequer lê. Depois fecha a Bíblia e volta para casa de novo, nem lê a palavra, não tem intimidade com a palavra. Os católicos vão para a missa, nem sequer Bíblia tem. É raro você ver um católico com uma Bíblia. Então, se você não processa a sua fé fora, se você não tem conexão com a palavra fora da igreja, você sempre vai se sentir desconectado. Você vai sentir essa desconexão. A maioria das pessoas acredita em Deus do ouvir falar. Ela ouviu o padre falar, ela ouviu o pastor falar e ponto final. Ela não busca, ela não tem curiosidade de ler a palavra, de entender, de participar de uma live, de um evento, de algo que faça ela aprofundar na fé. Eu recomendo, quebre essa barreira. Vá atrás, estude, leia a palavra, tenha conhecimento da palavra, para quando você estiver na missa ou no culto, que o pastor ou o padre estiver falando ali, você está consciente do que ele está falando. Porque se você não tem entendimento da palavra, ele vai falar 1 milhão de coisas ali, você vai sair de lá, não vai entender nada. Você vibrou, orou, rezou, cantou ali, mas quando sai dali, tudo acaba. É como fogo de palha de coco. Você está cheio do Espírito Santo dentro da igreja, quando sai da igreja, o Espírito Santo sai de você, porque você voltou para sua vida real, para sua vida de problemas e desafios, e aí você começa a reclamar, pensamento negativo, murmuração, lamentação e um monte de outras coisas, e pronto, desconectou da sua espiritualidade. E aí só no próximo domingo de novo que você vai viver aquele momento de fé ali. A nossa fé precisa ser vivida no dia a dia, todos os dias, fortalecer a sua fé, buscar ler um livro, entender mais sobre espiritualidade. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Estrutura da Espiritualidade e Transcendência. Isso aqui é muito bom para você entender um pouco mais sobre fé, sobre espiritualidade. Tem esse aqui, tem vários outros livros sobre fé, sobre espiritualidade que eu leio e que você pode ler também para aumentar a sua fé. Outra forma de você viver a sua fé e viver a sua espiritualidade é através das suas obras. Tiago 2,26 diz que a fé sem obra é morta. A nossa fé, ela precisa de obras. Mostre-me as suas obras e eu mostrarei o tamanho da sua fé. Nós precisamos fazer algo que evidencia a nossa fé. E é as obras que nós fazemos no dia a dia, é o servir o próximo que vai evidenciar essa fé.
como você leva a sua fé para um próximo nível. E aqui eu trago para você 3 passos importantes para você levar a sua fé para o próximo nível. Mas antes, eu tenho um convite para você, que é participar da jornada Fé Inabalável, do dia 17 de março até o dia 21 de março, às 10 horas da manhã, aqui no canal. Como você faz parte? Primeiro, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e depois entrando para um grupo de WhatsApp que tem aqui embaixo, um grupo VIP, onde eu vou entregar para você conteúdos exclusivos para você fortalecer cada dia mais a sua fé, independente da igreja, independente da religião, porque eu não trago aqui para você uma religião, eu trago aqui para você fé e espiritualidade, para você crescer e construir a sua vida autêntica todos os dias. E dentro do grupo VIP do WhatsApp, você vai receber um guia completo chamado Fé Inabalável. E você também receberá todo o material exclusivo. Vou entregar conteúdos exclusivos para você construir a sua vida autêntica e significativa. Por lá você também será avisada da jornada. E o primeiro passo é: transforme a sua oração em ação. Orar, ação. Ação. Não adianta nada você ficar orando a Deus, pedindo a Deus para mudar a sua vida, pedindo a Deus para fazer um milagre na sua vida, pedindo a Deus para ressignificar a sua vida, restaurar, e você não dá nem sequer um passo, você não agir de forma alguma. Transforme a sua oração em ações práticas. As ações vão evidenciar a sua fé. Se você agir com coerência, as suas orações serão atendidas. Você precisa de pensamento coerente e ações coerentes para que a sua oração seja atendida. O segundo passo é você entender que a sua vida é um testemunho vivo. Quando você transforma a sua vida, quando você deixa Deus agir na sua vida, você se transforma num testemunho vivo. No início do vídeo eu falei para você que quando eu fui ter contato com a Bíblia, quando eu fui ter contato com a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, eu já tinha muito mais de 20 anos. Isso é um testemunho vivo. Quantas e quantas pessoas não têm contato com a palavra de Deus, nunca leu uma Bíblia, nunca nem sequer abriu uma Bíblia. E é através do primeiro passo é que você vai começar a desenvolver um relacionamento com Deus. Hoje eu sinto que eu tenho um relacionamento com Deus. Por muitos anos eu vivi perdida, vivendo no aleatório, porque eu não tinha entendimento da palavra, eu não vivia os ensinamentos da palavra, eu não sabia nem sequer quais eram os livros que existiam na Bíblia. O terceiro passo é: veja a vida com os olhos de Cristo. E aqui você vai agir da seguinte forma: sempre que você estiver diante de uma dificuldade, você vai fazer a seguinte pergunta: o que Cristo faria no meu lugar? Não adianta nada você ser uma pessoa que vai à igreja, ser uma pessoa que vai à missa, ser uma pessoa que vai ao culto, mas quando sair de lá, você fica julgando, criticando, mentindo, condenando os outros, levantando falso testemunha contra os outros. Veja a vida e veja as pessoas com os olhos de Cristo. Quem confia em Deus age com coerência. Quem confia em Deus, quem vive na palavra de Deus, age com coerência. Quem vive com Deus e quem confia na palavra de Deus enxerga a ação de Deus e a mão de Cristo até nos momentos de provações. Quando eu comecei a entender tudo isso, a minha vida e a minha fé saiu do automático e eu passei a viver intencionalmente. Você quer começar a viver intencionalmente? Comece focando na construção da sua fé inabalável. Um erro comum que as pessoas cometem é achar que só os grandes líderes, os grandes pastores, os grandes padres que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Se você entender o poder de Deus na sua vida, se você entender
o quanto Deus quer te usar para transformar vidas, você vai parar de achar que só o padre, só o pastor, só o bispo pode falar de Deus. Você também pode falar de Deus, desde que você busque o conhecimento da palavra de Deus diariamente. Pare de achar que você é inferior. Eu acho isso muito errado, das pessoas acharem que elas são inferiores, que elas são insignificantes, que só o padre A, só o pastor B, só fulano de tal que é importante. Pare de se ver como uma pessoa insignificante, porque Deus não te vê como uma pessoa insignificante. Você tem um valor para Deus, Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer transformar a sua história num testemunho vivo. Mas para isso você precisa ter relacionamento com Deus diariamente. Para isso você precisa desenvolver intimidade com Deus todos os dias. E para resumir o nosso vídeo de hoje, comente aqui embaixo qual dessas 3 atitudes mais fizeram sentido para você. Qual é a sua história de fé? Comente aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário. O seu comentário te transforma numa pessoa relevante, numa pessoa importante para o YouTube, pois ele entende que você é ativo e vai entregar cada vez mais conteúdos que te ajudam a viver com sentido. E eu adoro quando vocês comentam aqui embaixo. E chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo comigo. É uma honra muito grande poder trazer conteúdos que ajudam você a viver a sua vida com sentido. Beijos no seu coração e até o nosso próximo encontro.